Graça e paz, irmãos, amigos, companheiros da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Estamos aqui para mais uma Escola Bíblica Dominical, onde teremos o privilégio de meditar em mais um texto da Sagrada Escritura. Estamos começando hoje uma nova série de estudos em decorrência do período de pandemia. Durante a normalidade, antes de toda essa situação, estávamos estudando sobre a Igreja Multiplicadora, os princípios dela. Porém, o nosso material não era um material adaptado para a atual situação que estamos passando. Então, nós começamos, enfim, a estudar textos da Sagrada Escritura. Já passamos pela carta a Filemon, já passamos pela terceira carta de João, já passamos pelo livro de Obadias, e no último mês, nos últimos 4 domingos, estudamos o livro do profeta Ageu. Todas essas aulas estão disponíveis aqui no canal da igreja, tá bem? Sinta-se à vontade para assistir todas elas, espero que lhe sirva para edificação pessoal. Agora vamos começar uma nova matéria, um novo texto da Sagrada Escritura, a Epístola a Judas. É o penúltimo livro da Sagrada Escritura, está ali coladinho em Apocalipse, são apenas 25 versículos e nós iremos caminhar de forma tranquila através do texto, tá bem? Não iremos correr, não iremos também estender demais, mas iremos trabalhar naquilo que é interessante para a igreja, aquilo que nós entendemos que seja relevante para o crescimento da igreja. Outra coisa que é bastante importante pensarmos é que, como não estamos podendo ter as nossas aulas com o material da Igreja Multiplicadora, o material que foi preparado para a Igreja Batista da Vila Guilhermina, nós estamos tendo o privilégio de reler a Escritura, de voltarmos à Bíblia, Podemos estudar textos da Bíblia. Isso prova o seguinte, irmãos: seja com pandemia ou sem pandemia, seja com frequência em templos ou sem a nossa frequência nos templos por causa dessa situação, seja em qualquer situação que passemos, a Sagrada Palavra de Deus é suficiente para a edificação da igreja. Não precisamos nos esforçar tanto em criar algo novo. Podemos ficar tão somente com a Escritura, confiando no poder dela para transformar vidas, confiando na inerrância e na infalibilidade da Palavra de Deus. Tá bem? Te convido, antes de abrirmos as nossas Bíblias em Judas, eu te convido a fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça, possamos falar com Deus, que Ele possa aplicar essas verdades nos nossos corações. Fale comigo, abaixe sua cabeça juntamente a mim, e iremos falar com o nosso Pai. Senhor meu Deus, muito obrigado, ó Pai, por essa manhã, muito obrigado, ó Pai, por essa tarde, essa noite, muito obrigado, ó Pai, por esse momento em que essa pessoa, amigo, irmão, está se dispondo para aprender um pouco mais da Tua Palavra. Ó Pai, trabalha nos corações, trabalha no meu coração, me limpando, me santificando, me purificando, mudando a minha mente, mudando os meus conceitos, assim como também mudando as mentes e os conceitos dos meus irmãos e amigos que me assistem nesse momento. Cuide de nós, ó Pai, fala conosco, que o Teu Santo Espírito possa aplicar a Tua Palavra em nós. Também nos tira toda ansiedade, toda preocupação, e que nossas mentes e corações realmente sejam voltados para o estudo da Sua Santa Palavra. Te agradeço por tudo quanto tens feito. Essa é a minha oração, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Ok, Judas, 25 versículos. É um livro que a gente não vai ler ele todo, tá, irmãos? Nós iremos trabalhar as partes do texto. Mais na frente eu irei falar um pouco sobre a estrutura do texto, as divisões dele, e nós iremos trabalhar dentro das partes. Então eu te recomendo, você que vai acompanhar o nosso estudo em Judas, que você faça a leitura do texto, tá? São 25 versículos, você lê isso aí em 5 minutos, com bastante calma, 3 minutinhos em sua casa, você consegue ler, tá bem? E nós iremos tirar algumas aulas, Assim como o livro do profeta Ageu, com seus 38 versículos, renderam 4 aulas de 1 hora de duração aproximadamente. O livro de Judas também vai nos render bons momentos de meditação na palavra do Senhor. Nós iremos trabalhar primeiramente as questões introdutórias do livro. Às vezes você fala assim, é muito chato ver questões introdutórias, porque não está relacionado efetivamente ao texto e é chatão. Mas o que acontece, irmãos? Quando trabalhamos questões introdutórias, nós conseguimos nos ambientar com o texto, tá? Com o que aconteceu, o ambiente onde aquele texto surgiu. Nós estamos falando de uma carta. E quando falamos de cartas, quem escreveu é importante. Para quem escreveu é importante. O motivo pelo qual escreveu é importante. Quando escreveu é importante. Obviamente que se nós pegarmos, por exemplo, uma carta escrita no começo do século XX, no sul dos Estados Unidos,
ela vai ter um teor e uma carga cultural diferente de uma carta escrita no norte de Minas no ano de 2020. Então nós temos que tentar, sim, nos aprofundarmos um pouco mais nessas questões. Tá joia? A autoria dessa carta é de Judas. Quem é esse Judas? Judas, o meio-irmão de Jesus. Nós temos sempre que considerar que Cristo, ele teve um nascimento virginal, uma concepção milagrosa através do Espírito Santo sobre a vida de Maria, e, portanto, os outros filhos que Maria teve adiante, que a Bíblia trabalha com essa ideia de Maria tendo outros filhos com José, esses outros filhos, eles são meio-irmãos de Jesus, são irmãos apenas por parte de pai. Esse Judas, ele aparece em Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 3. Diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria? Aqui estão falando de Cristo, tá? Irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Esse Judas é o autor da carta, tá bem, irmãos? É importante que nós possamos pensar nisso. Existem outros Judas no Novo Testamento, existem 4 outros Judas, tá? Excetuando-se, obviamente, Judas Iscariotes. Existem 4 outros Judas, porém esses outros Judas, eles são excluídos sistematicamente através da história da igreja da autoria dessa carta. Por quê? Porque eles não cumprem requisitos, como ser, por exemplo, irmão de Tiago, que o versículo 1 vai nos falar, tá bem? E também não pode ser Judas Tadeu, o apóstolo. Por quê? Porque se fosse, ele teria colocado a si mesmo como apóstolo no texto, o que não acontece. Pelo contrário, há uma refutação do autor de que ele seja um apóstolo, mas nós iríamos ver todas essas questões no caminhar do texto. Qual que é o propósito? Irmãos, o propósito da carta de Judas é proteger a igreja contra os falsos mestres. Proteger a igreja contra o falso ensino. Nós temos vivido uma situação muito semelhante à nossa nos dias de hoje, e nós temos sofrido enquanto igreja, no contexto do evangelicalismo brasileiro, nós temos sofrido muito com essa questão do crescimento das heresias. Por quê? Infelizmente, nós somos uma geração de crentes, na sua grande maioria também, na grande maioria mesmo, analfabetos de Bíblia. E aquela minoria que sobra, ela sabe muito pouco. Ela sabe mal o suficiente para se defender contra as heresias. Então, é para defender a igreja contra os falsos mestres, contra as heresias. E a igreja estava sofrendo com homens que usavam a graça de Deus e a liberdade cristã como pretexto para imoralidade. Eu te convido a abrir sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo de número 2. A gente vai ler o versículo 1 e o 2, depois nós iremos ler o versículo de número 14 do capítulo 2 da segunda carta de Pedro. Por que é importante isso? Porque o contexto da carta de Judas e o contexto da segunda carta de Pedro são contextos muito parecidos, se não o mesmo contexto, de acordo com alguns estudiosos. Então vamos lá, 2 Pedro capítulo 2, versículos 1 e 2. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Versículo 14. Tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. O apóstolo Pedro está falando o seguinte: vão aparecer essas pessoas, eles vão negar muitas coisas, eles vão entrar dissimuladamente, ou seja, não é aquele pé na porta que a heresia entra, tá bem, irmãos? Ela entra devagarzinho. E muitas pessoas vão seguir essas práticas. O apóstolo Pedro está falando, ó, vai acontecer, vai aparecer esse tipo de gente no meio de vocês. Gente que vai estar aplicando bem devagarzinho as heresias, tá bem? São pessoas com práticas libertinas, ou seja, práticas imorais. A gente tinha, naquela época,
uma heresia muito forte chamada gnosticismo, que trazia a ideia do conhecimento, um conhecimento oculto também. Somente aqueles que tinham a gnose, o conhecimento, acessavam aquilo ali, eram superiores espiritualmente aos demais. Eles também tinham a ideia de que a matéria era ruim, apenas a parte espiritual era válida, a parte material ela era maligna, né? Então você poderia fazer com a parte material o que você quisesse. E isso é muito problemático, porque dá margem a práticas imorais, práticas sexuais depravadas, orgias, inserir na mente da igreja que certas práticas são normais, enquanto elas não são, elas são efetivamente pecaminosas. E nós temos visto isso também, hoje em dia, alguns grandes pensadores, professores, mestres do evangelicalismo moderno que ensinam isso. O que importa é o seu coração. Se você está bem no seu coração, está tudo bem no seu relacionamento com Deus. Isso é uma mentira, tá bem? E por que nós ainda não entramos no texto? Porque eu estou querendo primeiro te subsidiar em toda a estrutura. Primeiro, quem é o autor? O autor é Judas, meio-irmão de Jesus, também irmão de Tiago também. E qual que é o propósito? É orientar a igreja, alertar a igreja com relação a falsos mestres que vão entrar de maneira dissimulada, valorizando muito mais o prazer do que uma vida piedosa de acordo com a salvação que Cristo nos propõe, tá bem? Ou seja, irmãos, a carta de Judas é uma carta apologética. Isso é extremamente importante. Aqueles termos que é bom a gente guardar. O que é a apologética? É a defesa da fé. É nós conseguimos defender a nossa fé contra os ataques externos. E é extremamente importante isso. Judas não escreve a carta para os pastores da igreja. Judas escreve a carta à igreja, porque a preocupação é de que todos os crentes consigam defender de forma fiel a palavra, defender a verdade, defender a fé, batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. A gente vive uma época, e essa é uma das minhas grandes birras, uma das minhas grandes lutas, uma das minhas grandes tristezas também. Vivemos em uma época de homens fracos. E como os homens da igreja são fracos, nós tendemos a ter famílias fracas e, portanto, tendemos a ter igrejas fracas. Os homens, sobre eles, pesa a responsabilidade de cuidar da saúde da igreja. Os pastores têm sim um cajado com o qual eles conduzem suas ovelhas, mas também com o qual eles ferem os lobos devoradores, com o qual eles espantam os leões, com o qual eles agridem os ursos que se levantam contra o rebanho. Mas esses pastores também carecem de homens no rebanho capacitados para proteger a igreja. Por quê, irmãos? Porque todas as igrejas, elas permanecem, a gente tem isso muito no nosso contexto batista, igrejas com 70, com 80, com 100 anos. Quantos pastores já não passaram por uma igreja com 100 anos? Muitos e muitos. Mas existem irmãos que estão ali há 50 anos, há 60 anos naquela igreja. Talvez muito mais tempo do que muitos pastores. Irmãos que estão ali, e no tempo que eles estão ali já viram 10, 15, 20 pastores passando. Pastores vêm, pastores vão, mas quando nós temos homens, membros da igreja, mulheres, membros da igreja, capacitados na palavra de Deus, em condições de defender a igreja, quando houver uma troca de pastor, uma passagem de liderança, esses homens vão poder falar: pastor, a nossa igreja caminha nesse rumo. É nisso que nós cremos e é isso que nós entendemos ser o ensino correto da palavra de Deus. Então é importante demais isso. Também é importante que a igreja saiba se defender, os santos saibam se defender. O Judas, quando ele escreve, ele fala que ele exorta-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Não é uma fé que foi entregue aos pastores, é uma fé que foi entregue à igreja. A igreja tem que ter condições de se defender, independente da presença ou não de um pastor naquele momento. Isso é importante para que nós não engolamos qualquer pastor, qualquer líder, qualquer mestre que apareça, tá bem? A carta foi escrita pouco antes de 65 depois de Cristo. Antes de 65, antes de 67
depois de Cristo, é certo a escrita da carta. E às vezes a gente fica pensando assim, puxa, mas se a gente levar aquela contagem clássica do tempo, né, considerando que realmente o ano zero foi o ano zero da nossa era, Jesus nasceu no ano zero e, de acordo com a tradição, Jesus morreu no ano 33, se a gente levar essa conta, não dá nem 30 anos para a igreja já estar sofrendo com problemas relacionados à heresia. E a gente fala, puxa, mas já tão cedo, já estão tendo problema. Irmãos, é muito característico que esses problemas já surgiram sim. Tito trabalha questões de heresia, 1 João trabalha questões de heresias, Colossenses trabalha uma questão de heresia, uma estrutura de culto a anjos misturado com gnosticismo, de uma forma muito arraigada, com judaísmo pelo meio, entendeu? Então as heresias já nasceram ali, quando a igreja começou a estruturar, já começaram a aparecer heresias, pensamentos divergentes. Também por isso é importante que nós saibamos nos defender. Uma das grandes lutas de toda a cristandade durante esses 2000 anos é nos defendermos das heresias e mantermos a nossa fé pura. Porque se nós começarmos a deixar tudo isso entrar, vai chegar um momento que nós perderemos a essência do que é ser cristão. Qual que era o público original? O autor é Judas e o propósito é a defesa da fé. Qual que é o público original? Irmãos, a carta não deixa claro quem é o público original, tá? Simplesmente fala que aos chamados, amados em Deus, ou seja, a igreja como um todo. Só que a carta ela traz muitos elementos judaicos, inclusive a citação de livros que não fazem parte da Sagrada Escritura, tá bom? Livros que estão fora, mais na frente nós vamos trabalhar essa questão, tá joia? Mas ele traz esses livros que faziam parte da cultura judaica, porém não fazem parte dos textos que compõem a Sagrada Escritura. Então Judas traz esses textos. Quando a gente pensa assim, puxa vida, o autor, ele é judeu, né, filho de Maria com José, ele é judeu, e ele está trazendo bastante elementos judaicos. Logo, entende-se que ele está escrevendo para uma comunidade cristã composta por judeus convertidos. Tá bem? Talvez a mesma comunidade para a qual Pedro escreve ali aos crentes dispersos. Isto é extremamente importante, entendemos a quem ele está escrevendo. Tá? Pode ser isso, ou simplesmente ele não estivesse escrevendo para um grupo específico, mas estivesse fazendo essa carta como uma circular, para passar em várias igrejas, né? um informativo circular. Não sei se os irmãos sabem disso, mas os irmãos de Jesus eles trabalharam como evangelistas itinerantes depois da morte do Senhor, após o fim do ministério terreno de Cristo. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 9, versículo número 5, 1 Coríntios 9, 5, ele diz o seguinte: e também o de fazermos, ele pedindo seus direitos, né? Ele fala, e também o de fazermos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos, e os irmãos do Senhor e Cefas, e os irmãos do Senhor. Ou seja, os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas, os pregadores itinerantes, eles tinham esposas, né? Então ele está falando ali, a gente também quer esses direitos. Mas isso tem a ver com a carta porque, como Judas ele andou pregando, ele rodou por ali, talvez ele tenha conhecido vários grupos cristãos, várias igrejas, e ele sabia, assim como eu consigo andar pregando o verdadeiro evangelho, pregando a fé em Cristo como único suficiente Salvador, existem pregadores que andam por aí também pregando o que não presta. Então escreverei para essas igrejas que eu passei, que eu conheci, orientando eles e alertando eles a permanecerem firmes naquilo que certamente é a verdade, tá bom? E aí a gente chega em uma questão da carta, tá? Então, nós já vimos quem é o autor, nós já vimos a data, antes de 65, nós já vimos o propósito, e nós já vimos também quem era o público original. E aí nós chegamos em uma questão muito complicada. A carta de Judas, lembra que eu falei que tem mais de um Judas no Novo Testamento? A carta de Judas é uma carta controversa no contexto da história da igreja. Existem disputas se ela deveria ou não estar na Sagrada Escritura, incluída no meio dos 66 livros. E nós vamos pensar agora um pouquinho sobre controvérsias referentes à carta de Judas. Mas quais seriam essas controvérsias? Existiam algumas resistências para que a carta entrasse.
né? Existe uma coisa chamada palavrona, aquelas palavronas gregas que o pessoal gosta de usar. Antilogomena. O que é antilogomena? São livros de autoria disputada. Quem escreveu isso? Nós temos um livro assim na Bíblia, que é o caso do livro de Hebreus. Existe uma discordância com relação a quem escreveu Hebreus. Judas entra na mesma categoria, tá? Ele entrou como antilogomena. Quem escreveu isso? Apesar dele se identificar, houve questionamentos, né, tentativas de encaixar outros Judas da Bíblia como autor do texto. Então, ela é uma carta de autoria disputada. E isso aí é uma questão controversa. Se eu não sei quem escreveu isso, quem me garante que isso pode realmente estar no contexto da Sagrada Escritura? E outra questão que acontece no livro, irmãos, no versículo 9, nos versículos 14 e 15, a gente tem citação de livros apócrifos, tá bom? E para a gente trabalhar com a ideia de apócrifos, a gente tem que trabalhar uma primeira ideia, que é a ideia de cânon, tá? A disputa, a guerra, a luta, a controvérsia foi se o livro de Judas poderia entrar no cânon do Novo Testamento. O que é cânon? Cânon é uma palavrinha grega que quer dizer régua de medir, vara, ou seja, um padrão para alguma coisa. Tá bom? É uma régua, um padrão, marcaçõezinhas lá. Então tem um padrão. Tem que ver se a coisa entra no padrão. Tá bom? E existiam características que um livro tinha que ter para ele estar no padrão. Então, por exemplo, autoria apostolar, reconhecimento pelas igrejas, ausência de controvérsia com relação aos livros que já eram considerados canônicos, não ferimento de doutrinas basilares da fé cristã, ou seja, não ferir as bases da fé cristã. Se um livro ele feria, por exemplo, a divindade de Jesus, ele não poderia entrar. Se um livro feria, por exemplo, a humanidade de Cristo, ele não poderia entrar. Se o livro negasse a pessoalidade do Espírito Santo ou a Trindade. Então, tem coisas que colocam o livro no padrão para fazer parte do cânon, né? Então, o livro é aceito em várias igrejas. Todas as igrejas estão aceitando esse livro. Igrejas espalhadas, a gente está falando da época que não tinha WhatsApp. Nós estamos falando da época que não tinha internet. Mas, soberanamente, Deus está tocando nas igrejas para que todas elas aceitem a inspiração divina desse livro. Ok. Ou seja, os livros inspirados por Deus, aqueles livros que são efetivamente dados por Deus, por divina inspiração aos homens, esses livros são livros canônicos. Tá bom? E o que são livros apócrifos? Livros apócrifos são os livros que não são canônicos, ou seja, eles não são reconhecidamente inspirados por Deus. Judas faz uso, tá bom? E isso é uma controvérsia no livro. Ele faz uso de textos, de textos que são apócrifos. Versículo 9, ele cita um texto judaico chamado Ascensão de Moisés. E no versículo 14 e 15 ele faz uma citação do livro de Enoque. Então ele usa textos que não são canônicos. Mas isso não é motivo para que um livro não entre no cânon. A gente olhar, por exemplo, Atos 17, o apóstolo Paulo faz uso de citações que não são inspiradas, né? 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo também cita textos de fora. 2 Timóteo 3, a gente tem citação de coisas extra escritura. Um exemplo clássico que eu gostaria de ler com os irmãos está em Tito, capítulo 1, versículo 12. Tito 1,12 traz uma citação dentro da Sagrada Escritura vinda de fora. Olha que interessante. Foi mesmo dentre eles um seu profeta, ou seja, dentre os cretenses, tá? Paulo escrevendo a Tito, pastor da igreja em Creta, tá? Foi mesmo dentre eles, dentre os cretenses, um seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. E no versículo 13 ele começa: tal testemunho é exato. Ou seja, o apóstolo Paulo cita um profeta, entre aspas, cretense. Traz aquilo ali como importante para poder trabalhar o texto. Obviamente que quando isso é escrito e Deus permite que isso apareça, no contexto da Sagrada Escritura ele se torna algo inspirado, porém sozinho lá no contexto do livro apócrifo não é inspirado, tá bem, irmãos? O que é inspirado é aquilo que contemos hoje em nossos 66 livros. Isso é importante. Quando a gente pensa em apócrifo também, a Igreja Católica gosta de usar o termo deuterocanônico, ou de um segundo cânon. Os livros apócrifos que a gente tem hoje, também na Bíblia Católica tem lá os seus livros apócrifos, eles são livros
que nós não reconhecemos, tá? Nós, evangélicos protestantes, nós não reconhecemos a canonicidade desses livros, que são 7 livros no Antigo Testamento e 3 acréscimos também, é tudo no Antigo Testamento, tá bem? No livro de Daniel, no final do livro de Daniel, tem 3 acréscimos. A gente tem a história de Susana, Bel e o dragão e o cântico das 3 crianças. A gente também tem um acréscimo no livro de Esther, que eu não sei se os irmãos já repararam, mas o livro de Esther não cita o nome de Deus. Não existe a palavra Deus no livro de Esther. A gente percebe o Senhor conduzindo toda a história, mas não tem a palavra Deus. Então, o que os escritores decidiram fazer? Dar uma focinha ali, né, para Deus e colocar uma oração de Mordecai e Esther no final do livro, para dar um sentido mais religioso para o livro. E a gente também tem 7 acréscimos, tá bom? Tobias, Baruque, Judite, tá bem? Que são livros mesmo, livros inteiros, Tobias, Judite, Baruque, Eclesiástico, não confundir com Eclesiastes, Sabedoria e 1º e 2º Macabeus. Esses livros podem ser lidos? Podem ser lidos, não são livros malignos, tá? Não vão destruir sua fé se você ler eles. Mas são livros que eles não são inspirados por Deus. Nós não reconhecemos eles como inspirados por Deus. Eles estão ali, servem como formação histórica, literatura mesmo, tá? É a mesma coisa de você ler hoje, sei lá, um livro do Dostoiévski, tá? É um livro de Edgar Allan Poe e ler, e você lê aquilo ali também tem o mesmo valor, é diferente de nós lermos esses 66 livros que são divinamente inspirados por Deus, tá bom? E a gente tem, então, ok, já que houve essa controvérsia, quem escreveu, e esses livros apócrifos usados aqui, houve essas controvérsias se ele deveria ou não fazer parte do cânon, a gente tem algumas evidências. A gente tem evidências externas, ou seja, coisas fora da Bíblia, dando validade para o livro. Então a gente tem citações dele num livro chamado Pastor de Hermas, em 140 depois de Cristo, que era um livro de visões, muito usado pela igreja na época, tá bem? E a gente tem também citações num texto chamado Didaquê. O que é o Didaquê? O Didaquê era como se fosse um catecismo. Então, um livro de doutrina que a igreja usava lá no primeiro século, aí, 120 depois de Cristo, e está ali o livrinho ali, e o livro de Judas é citado, tá bem? Eu não sei se eu errei, mas o Pastor de Hermas é 140 depois de Cristo. Tá? Todas as citações aqui são depois de Cristo. O Pastor de Hermas 140, o Didaquê em 120. Mas aquilo que dá mais firmeza para que esse livro realmente tenha que fazer parte do nosso cânon, para que a Carta de Judas seja realmente um livro inspirado, além das questões doutrinárias, e ele suprir tudo aquilo que a canonicidade existe, né? Tudo aqueles, lembra do cânon, aquele padrãozinho? Ele bate todos os padrõezinhos, mas principalmente em 367 depois de Cristo, um camarada chamado Atanásio, ele escreveu algo que a gente chama de Carta Pascual, né? A 39ª Carta Pascual de Atanásio. E nessa 39ª Carta Pascual, Atanásio coloca pela primeira vez os 27 livros que a gente tem no Novo Testamento como livros inspirados. Tá bem? Por isso que muitos protestantes, principalmente de igrejas mais tradicionais mesmo, costumam chamar Atanásio do pai do cânon, porque ele, nessa carta, ele falou, esses 27 livros são os livros inspirados, tá bem? Então a gente tem as evidências externas. Evidências externas. Ele aparece no Pastor de Hermas, ele aparece no Didaquê, e ele aparece na Carta Pascual 367 depois de Cristo, de Atanásio, um dos pais da igreja, ou seja, validando realmente a existência do livro, a validade canônica do livro, tá bem? E a gente tem evidências internas do livro, né? Tem coisas dentro do livro que mostram que ele é um livro inspirado. Por exemplo, quando a gente queria escrever, as pessoas queriam escrever livros e dar a eles validade, o que eles faziam? Eles pegavam o livro e colocavam uma autoria, tipo assim, Apocalipse de São Pedro, entendeu? Por quê? Porque o nome de Pedro dava peso à autoridade do livro. Sei lá, Revelações de São João, uma coisa desse tipo. O Evangelho segundo Tomé, ou seja, criavam um texto e colocavam o nome de um desses apóstolos, porque dava peso. Agora, a carta de Judas, ela é de Judas, né? Judas é o irmão de Jesus, então, tipo assim, não é um personagem bíblico com tanto peso, não é um personagem que tem tanta autoridade. A gente vê isso logo no versículo 1, quando ele fala, Judas, servo do Senhor, irmão de Tiago. Então, ele apontou quem é conhecido, é meu irmão, eu não sou, tá bem? Então, ninguém vai fazer um texto falso colocando a autoria de alguém que não seja tão importante, alguém que seja desconhecido ali no contexto da igreja. E também, irmãos, tem algo que é bem interessante nesse livro, que é
uma evidência interna da sua canonicidade, é a luta pela pureza do Evangelho. Ele luta nos mesmos moldes que Colossenses, que Tito e que João luta. Tá bem? Então ele é um livro que luta contra as heresias no mesmo molde que os outros. Então é um livro realmente inspirado por Deus e não houve mais questionamentos durante a história da igreja, não há tantos questionamentos mais com relação à canonicidade do livro de Judas. A gente tem agora, ainda dentro das questões introdutórias, já vimos autoria, já vimos data, já vimos público original, já vimos propósito, já vimos essa controvérsia relacionada a ele, entra, não entra. Aí a gente viu as evidências externas que falam que ele deve entrar, coisas de fora, validando o texto, e também coisas dentro do texto que falam que ele deve estar. Tá bem? E a gente chega agora assim na estrutura, né? A questão da estrutura do texto, que é o que nós iremos pensar agora, porque nós vamos estudar dentro dessa estrutura, dentro das divisões do texto. Tá bem? Então vamos lá, estrutura. O livro é dividido da seguinte forma: versículo 1 e 2 a gente tem uma saudação, nós iremos estudar a saudação hoje. Depois, versículos 3 e 4, a gente tem o propósito, tá? O porquê Judas está escrevendo isso. Aí depois nós temos, versículos de 5 a 19, irmãos, nós temos uma parte toda de denúncia. Tá? Denúncia contra os falsos mestres ali. E a gente tem uma estrutura bem bacana, que do versículo 5 ao versículo 10, a gente tem o castigo aos ímpios. Do versículo 11 ao 13, castigo aos que conduzem outros ao erro. Isso é extremamente importante no dia de hoje, hein? Versículos 14 a 16, a gente tem profecias antigas sobre o castigo, e versículos 17 a 19, profecia apostólica sobre o castigo. Tá? Todas essas partes, essas 4 partes, castigo aos ímpios, castigo aos que conduzem ao erro, profecia antiga e profecia apostólica contra o erro, sobre o castigo, né? Então castigo aos ímpios, castigo aos que conduzem, profecia antiga sobre o castigo, profecia apostólica sobre o castigo. Essas 4, elas terminam com a aplicação do castigo aos falsos mestres. Ou seja, Deus não deixaria impune aqueles que conduzem o seu povo ao erro. A gente tem um incentivo aos fiéis, ou seja, uma exortação. Vão lá, vão bem, vão firme, vão em frente. Versículos 20 ao 23, e no final a gente tem a doxologia. Versículo 24 ao 25. O que é a doxologia? É um cântico de louvor, uma adoração ao Senhor no final da carta. Tá bem? Então a carta acaba ali nos versículos 24 a 25. Então nós já vimos toda a questão introdutória da carta, vimos a estrutura, as divisões, né? 1, 2, 3, 4, 5 a 19, 20 a 23 e 24 a 25. E agora nós iremos ver, entrar efetivamente no texto, nós iremos estudar a saudação hoje. E eu te convido a ler comigo o versículo 1 e 2. Nós não vamos ler a carta toda, Alberto. Como eu já disse no começo, eu espero que você leia a carta. Leia durante a semana, medite na carta durante a semana, ache dúvidas na carta durante a semana, e as dúvidas que você achar, joga aqui nos comentários desse texto, que eu vou respondendo à medida que nós formos chegando nos versículos. Tá bem? Então, por exemplo, hoje o versículo 1 e 2. Deu dúvida? Joga aqui embaixo, e aí no próximo a gente vai respondendo. Tá bem? Tem dúvida, irmãos? Perguntem, tá? Não fiquem com dúvida, pesquisem, tá joia? A gente está aqui para tentar ajudar, estamos aqui para crescer juntos, tá bom? Então vamos lá. Saudação da carta. Iremos ler o versículo 1 e o versículo 2 hoje. Iremos trabalhar tão somente esses 2 versículos. Judas, versículos 1 e 2. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Saudação simples, eu amo saudação, irmãos, eu amo saudações na Bíblia. Tá? Nas saudações a gente tira mensagens fantásticas, você pode pregar saudações. Uma das mensagens que eu já preguei, que eu mais gostei, foi a saudação em Tito. Saudação a Filipenses, eu já preguei também, eu amo mesmo. E a gente tira muita coisa, são coisas que a gente costuma passar batido, tá bom? Então, no versículo 1 a gente tem o seguinte: Judas, servo de Jesus Cristo. A gente sabe, a gente já viu quem é o autor, a gente sabe que Judas era meio irmão de Jesus. Mas ele não dá carteirada. Judas poderia falar assim: escute o que eu vou falar porque eu sou irmão de Cristo. Escute o que eu vou falar porque eu cresci com ele. Escuta o que eu vou falar porque a gente trabalhou junto com o papai.
Ele poderia falar isso, escutem o que eu vou falar porque eu nasci do mesmo ventre que Jesus. Ele poderia usar isso. Mas ele não se coloca nessa posição. Ele não coloca numa posição de superioridade. Ele começa, Judas, servo de Jesus Cristo. A palavrinha servo, no grego, é doulos. As nossas versões são muito suavizadas e tornaram essa palavra em servo. Mas a palavra, na verdade, é escravo. Tá bem? Judas, escravo de Jesus Cristo. Tá? A palavrinha doulos é escravo, alguém que tem a sua liberdade vendida, a sua liberdade cativa, que não faz o que quer. Ou seja, Judas começa falando, eu sou um escravo de Cristo. Eu faço apenas aquilo que o meu Senhor manda. Ou outra palavrinha grega, né? Kyrios, eu faço apenas o que o meu Kyrios quer. Eu faço apenas o que o meu Senhor quer. Aquele que me comprou com preço. Tá bem? Então ele começa já se pondo, não como alguém importante, mas como um servo do Senhor. E aí ele pega e usa, né? Irmão de Tiago. Ou seja, já apontou, irmãos, eu não sou muito conhecido, mas Tiago é. Então, eu sou irmão dele. Obviamente, Judas não era um total anônimo, tá, irmãos? Ele era conhecido, mas obviamente ele não tinha a relevância que Pedro, Tiago, João e outros homens do Evangelho tinham, que os 12 tinham. Obviamente, ele não tinha a mesma relevância que esses homens tinham. Então ele fala, Judas, um servo, ou seja, aquele que tem a sua vontade cativa a Cristo, irmão de Tiago. E ele começa a trabalhar algumas questões muito interessantes aqui. Muito interessantes mesmo. E nós vamos trabalhar termo por termo. Tá bem? Então, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Aos chamados. Ou seja, aqueles que foram chamados por Deus. Aqueles que Deus chamou para si. Tá? A ação soberana de Deus em chamar pessoas para si. Eu te convido a abrir comigo Romanos, capítulo 8, versículos de 28 a 30. Romanos 8, de 28 a 30. Tá bem? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, as coisas vão bem, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, sejam coisas boas do nosso ponto de vista ou não, elas cooperam para o nosso bem à medida que nós somos chamados, não de acordo com o nosso querer, mas como somos chamados de acordo com o propósito do próprio Deus. Deus estabelece o seu propósito, tá bem? E Ele nos chama. Porquanto o que os de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. Ou seja, o chamamento ele vem após uma escolha soberana de Deus. Deus nos predestina, então ele chama aqueles que antecipadamente ele predestinou. E aos que chamou, a estes também justificou. Uma vez que Deus nos escolhe na eternidade, ele nos predestina, ele nos chama. E ele nos chama de forma eficaz. A partir do momento em que somos chamados, nós somos justificados. Nós somos chamados, atendemos esse chamado, recebemos vida eterna, então somos justificados. Ou seja, nossa iniquidade, os nossos pecados, o nosso escrito de dívida é lançado sobre Cristo e a justiça de Cristo é aplicada em nós, o que na teologia a gente chama de a grande troca. A esses também glorificou. Glorificação, irmãos, estado final do homem, tá bem? Depois que nós passarmos por toda essa vida, nós iremos morrer e na ressurreição haverá a união dos nossos corpos ressurretos com a nossa parte imaterial, então seremos glorificados. Mas o apóstolo Paulo trabalha com isso com a ideia de que já foi feito. A esses também glorificou, porque ele traz a ideia de que o quê? Certamente isso acontecerá. Essa glorificação vai acontecer, essa glorificação é certa, porque o chamado, a escolha não falha, o chamado não falha, também a justificação não falha, obviamente a glorificação também haverá de acontecer de uma forma eficiente, tá? Os que começam no chamado são conservados até o fim, tá bem? Nós veremos isto no final da carta. No finalzinho da carta de Judas trabalha também a questão de Deus nos guardar, tá? Se os irmãos quiserem dar uma olhada, a gente pode adiantar, versículo 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação
imaculados diante da sua glória. Aquele chamamento, ele é um chamamento eficaz, tá bem? Um objetivo, mas Deus nos chama para quê? O texto de Romanos fala, para sermos conforme a imagem do seu Filho. Olha lá, Romanos, a gente estava com ele aberto aqui agora, né? Romanos capítulo 8, versículo 29. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Ou seja, somos chamados não para vivermos como nós queremos, mas para sermos como Cristo. Tá bem? Se somos chamados para sermos como Cristo, somos chamados a uma coisa muito clara, irmãos. Romanos capítulo 1, versículo 7. A todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para serdes santos. Nós somos chamados para sermos como Cristo, então somos chamados para a santidade. Tá bem? Isso é muito importante no contexto de Judas. Lembra o texto que a gente leu? Lá de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, 2, versículo 14? Fala de viver de uma forma dissoluta. Mestres que viviam de uma forma imoral. Agora o texto fala, não, vocês foram chamados para ser conforme Cristo. Então vocês foram chamados para ser santos. Então vocês não foram chamados para viver na imoralidade. Vocês foram chamados para viver em santidade. Chamados para ser santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então nós somos chamados, e Judas fala, aos chamados para serem como Cristo, para serem santos, chamados de acordo com a soberana vontade de Deus. Vamos continuar aqui. Amados em Deus Pai. Então nós somos chamados por Deus em Cristo, nós somos escolhidos antes da eternidade, chamados em Deus, justificados em Deus, seremos glorificados em Deus, chamados para sermos como Cristo, chamados para sermos santos. Então, nós somos amados em Deus. A base do chamado, irmãos, não é algo que você faz ou deixa de fazer. A base do chamado é porque Deus é um Deus bom. Deus chama pessoas pecadoras para andarem com Ele porque Ele é um Deus amoroso. Deus não nos chama porque Ele viu que nós iríamos fazer alguma coisa. Deus não nos chama porque Ele preveu fé em nós. Um dia eles vão crer em mim, então eu vou chamar. Não, Ele estabelece. Assim como todas as coisas são estabelecidas antes da fundação do mundo. Deus estabelece isso. Deus nos estabelece. Tá? E Ele chama baseado no amor dEle. Deus poderia simplesmente não chamar ninguém. Mas Ele chama porque na salvação dos seus o nome dEle é glorificado. Assim como na condenação daqueles que se opõem a Ele, o nome dEle também é glorificado. Nós somos chamados com base no amor de Deus. Tá bem? Nós somos chamados com base no amor de Deus. Romanos, capítulo 5, e nós vamos conversar muito Romanos com a carta de Judas, tá, irmãos? Assim como nós conversamos bastante Esdras e Neemias com o livro de Ageu. Romanos 5,8 diz o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus não morreu por nós olhando para nós de uma forma, nossa, como eles são bons e vai valer a pena morrer por eles. Não, Jesus morreu por nós sabendo que nós éramos inimigos dele no entendimento. Sabemos que nós éramos por natureza filhos da ira. Sabendo que nós éramos rebeldes. Sabendo que nós fugiríamos de Deus, assim como nosso pai fez. Então Jesus morreu por nós sendo ainda pecadores. E o fato de Cristo morrer por nós mostra e prova o amor de Deus para a comunidade, quando Ele dá o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Há um rompimento dentro da Trindade, irmãos. Isso é algo estranho de pensar. O pecado ele tem um poder tão grande que ele rompe a Trindade. Lembra quando Jesus morre e há trevas? O céu fica escuro e Jesus clama: Deus meu, por que me desamparaste? O que acontece ali? Jesus ele estava sofrendo, obviamente ele era um homem, ele estava sofrendo ali. Mas a principal dor dele foi a separação de Deus. Deus, Pai e Cristo se separaram naquele momento. Tá bem? Por causa que os nossos pecados estavam sobre ele, Deus não tem comunhão com o pecado. A partir do momento em que Cristo morre, expira, então aquele sacrifício é aceito por Deus, é um sacrifício propiciatório, tá? Então ele afasta a ira de Deus, ele torna Deus propício à humanidade, então a luz novamente, então a união novamente entre o Pai e o Filho, porque os nossos pecados foram pagos pelo sacrifício perfeito de Jesus.
Isso é muito forte, isso é uma coisa muito séria, tá bem? O nosso pecado efetivamente separou o Pai do Filho naquele momento da cruz. Jesus estava sofrendo pela dor física? Sim. Jesus também estava sofrendo pela separação com o Pai. E ele teve que sofrer essa separação para que os pecados fossem postos nele, e então o sacrifício perfeito fosse feito. Tá? Jesus morreu como um cordeiro ali, propiciatório, um sacrifício propiciatório, tá? Fazendo expiação pelos nossos pecados. Tá? Ele expirou totalmente as nossas falhas, os nossos pecados, tornou-nos favoráveis diante de Deus. Tá? E outro texto clássico, né? O principal texto, quando a gente fala do amor de Deus, porque Deus, João 3,16, né? Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse texto de João 3,16, ele ganha força quando a gente olha a luz de Judas, porque nós não iremos perecer, nós teremos vida eterna. Nós cremos em Cristo, nós temos a vida eterna. Tá? Não é algo que você ganha hoje e perde amanhã. A vida eterna você não perde ela. Tá? Eu pequei, perdi a vida eterna. Se eu morrer agora eu vou para o inferno. Não, você não vai. Então você tem que se arrepender e tentar caminhar em santidade de vida, tá? Afastando-se cada vez mais do pecado. A principal característica de que você nasceu de novo é que você luta contra o seu pecado. Aí você tenta viver como Jesus e não tenta viver de acordo com o seu próprio coração. A Bíblia afirma isso de uma forma muito categórica em João. 1 João capítulo 3, tá? Uma das características daquele que realmente nasceu de novo é que ele não vive na prática do pecado. Então nós já vimos que nós somos chamados de acordo com o propósito eterno de Deus, e esse chamamento não está fundamentado em nós, em nada que iríamos fazer ou já fizemos, mas está fundamentado única e exclusivamente no amor de Deus. E o texto continua: aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Cristo. Chamados, amados em Deus Pai, ou seja, nós somos chamados, nós somos amados em Deus, e esse chamamento fundamenta-se no amor, e não somente somos chamados, mas também somos guardados em Deus. Tá? Nós somos guardados em Jesus, nós somos guardados para Jesus. Tá bem? A ação protetora de Cristo para com os que o Pai lhe deu. Faz não sair, irmãos. A ação protetora de Cristo para com aqueles que o Pai deu para ele. Estamos guardados em Cristo. João, capítulo de número 17. Evangelho de João, capítulo de número 17. Versículos de número 11 e 12. Diz assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Isso é Jesus orando, a sua oração sacerdotal, tá? Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Esse texto aqui cabe um estudo bem profundo sobre Judas, né, essa da perdição dele. Mas Jesus falou: guarda eles. Eu guardava eles, eu os protegi. O texto de Judas fala o quê? Chamados de acordo com a vontade de Deus, amados em Deus, guardados em Cristo. Tá bem? Nós somos guardados para o glorioso dia de Cristo, tá? Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14 diz que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa a partir do momento que cremos, e esse selo é uma garantia de salvação para todos nós, tá bem? A guarda em Cristo, tá? João 10, 27, 28, nós somos guardados para Cristo, o grande dia, Efésios. Nós somos guardados em Cristo, tá? Também João capítulo 10, versículo 27 e 28, Jesus diz que da mão dele, aqueles que o Pai dá, ninguém os arrebata da mão dele. E ali no grego a gente tem um rumi, que é uma negação enfática, ou seja, de forma nenhuma aqueles que o Pai dá a Cristo serão arrebatados. Nós não estamos firmes porque somos bons, nós estamos firmes porque Deus nos segura em Cristo, tá bom? E essa perseverança, ela acontece porque Deus nos guarda. 1 Pedro 1,5, irmãos, diz o seguinte: 1 Pedro capítulo 1, versículo 5, diz assim: que sois guardados pelo poder de Deus. Aqui Pedro está escrevendo aos crentes, tá? Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último
tempo. Então nós somos salvos em Cristo, estamos guardados em Cristo, somos salvos para o grande dia de Cristo, para estarmos com Cristo. Em Cristo, para estar com Cristo. Nós estamos guardados e guardados por Cristo. Da mão dele, ninguém nos arrebata, tá bem? Então a gente tem a primeira parte, a saudação, né? Versículo 1, a gente já teve aqui quem é Judas, a questão do nosso chamamento, a fundamentação do nosso chamamento no amor de Deus e a nossa preservação ou a nossa perseverança através da ação conservadora da pessoa de Deus sobre as nossas vidas, tá bem? E a gente chega no nosso versículo 2, e o versículo 2 também trabalha mais algumas ideias, tá bem? Primeiro, a misericórdia. Versículo 2, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Misericórdia. Misericórdia nos dá uma ideia de compadecimento, de sofrer junto. Ou seja, nós temos um Deus que se importa. A misericórdia de Deus, ela se mostra a partir do momento em que Ele olha para nós e Ele se importa com o nosso estado de miséria. E Ele age em favor dessa nossa situação. Hebreus capítulo 4, versículo de número 15, mostra algo muito, muito legal. Olha que legal. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ou seja, não temos um sacerdote que não possa ter misericórdia, que não possa ter compaixão, que não possa sofrer junto às nossas fraquezas. Antes, foi Ele, Cristo, tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus sofreu todo tipo de tentação, porém sem pecado. Mas Jesus teve problema com pornografia? Não é isso, irmãos. Quando a gente fala de todo tipo de pecado, é que Jesus foi atacado em todas as áreas em que um homem pode ser atacado, na concupiscência dos olhos, na concupiscência da carne, na vaidade da vida. Ele foi atacado nessas áreas. A gente vê isso muito claro lá na tentação de Jesus, no capítulo 4 de Mateus. Então Jesus ele foi sim tentado em tudo e ele venceu tudo. A soberba da vida, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos. Ele venceu. Todos os pecados que existem, eles se encaixam nisso. Mas esse pecado é novo, ele encaixa também, tá bem? Então nós temos um Deus que se importa, um Deus misericordioso, um Deus que ele consegue sofrer com os seus. E Judas continua, a misericórdia, a paz. Irmãos, quando a gente fala de paz no contexto bíblico, a gente não está falando de paz como o mundo nos dá. O Senhor Jesus ele diz em João 16,33 que nós teremos aflições no mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando a gente pensa em paz, muitas vezes a gente tem um conceito errado por causa da nossa cultura, em que paz é usar uma camisa branca, uma bandeira branca, não ter guerra, não ter assaltos. E isso é paz. E isso não é paz. Isso é tranquilidade terrena e que vai passar. Quando o texto diz de paz com Deus, reconciliação com Deus. Tá? Romanos 5,1 diz assim, reconciliados, pois. Romanos capítulo 5, versículo 1, texto extremamente conhecido, fugiu agora. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O que nos importa não é uma paz temporal, mas é uma paz com Deus. A paz com Deus é uma paz eterna. Essa paz só é adquirida a partir do momento em que Cristo morreu por nós e a sua salvação aplicada aos nossos corações. Se nós não tivermos a graça de Cristo, a salvação de Cristo, o sacrifício de Cristo aplicado em nossas vidas e as nossas dívidas encravadas na cruz, nós iremos continuar em guerra com Deus. Se nós continuarmos rebeldes contra Deus, sobre nós permanece a ira de Deus. Tá bem? Isaías 59,2 traz essa ideia, né? Que os nossos pecados causam separação entre nós e Deus para que Ele não nos ouça. Há um conflito entre nós e Deus quando nós permanecemos rebeldes. E isso nos separa dele, nos deixando em uma situação extremamente complicada. Então, quando ele fala a misericórdia, a ação de Deus, a paz, que é uma paz com Deus através de Cristo, e ele continua, e o amor. Tá? Amor, Judas faz algo muito legal.
Ele está escrevendo com um público judeu, a gente já falou sobre isso, né, tudo indica. E ele usa a tradicional saudação judaica, misericórdia e paz, uma saudação clássica dos judeus, e ele vai e acrescenta, e o amor. Amor, irmão, é a principal característica dos cristãos. Cristãos amam. Pessoas nascidas de novo amam. Quando Judas pega misericórdia e paz, judeus, misericórdia e paz, vocês conhecem? Amor. Ele junta, ele dá uma liga cristã na salvação dele. A misericórdia, a paz e o amor sejam multiplicados. Deus exerce misericórdia, Deus garante paz, única e exclusivamente porque Ele é um Deus amoroso. É o amor de Deus que faz com que Ele mande seu Filho. É o amor de Deus que faz com que Ele planeje essa coisa. É o amor de Deus que permite que Cristo morra para que nós tenhamos paz com Ele. É porque Deus é um Deus amoroso que nós temos acesso a Ele. E Judas termina a sua saudação. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Irmãos, cristianismo, viver Jesus, ser cristão. Eu não estou falando de ser membro de igreja, eu não estou falando de ser batista, ou metodista, ou presbiteriano, ou da Assembleia de Deus, ou pentecostal. Eu estou falando de ser cristão. Ser cristão é viver de uma maneira naturalmente sobrenatural. Ou sobrenaturalmente natural. É você viver essa vida baseado no sobrenatural. Eu vivo porque Cristo vive em mim. Isso é sobrenatural, é Deus vivendo em nós. E a questão, o viver naturalmente sobrenatural do cristão é um viver de crescimento. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. É continuar crescendo. É tentar chegar na perfeita varonilidade de Cristo através da misericórdia de Deus manifesta a nós, através da paz que temos com Deus e através do amor de Deus que possibilita essas coisas. O caminho sobrenaturalmente natural dos santos é crescer em misericórdia, paz e amor. É sermos imitadores de Cristo e do caráter de Deus para as nossas vidas. Conclusão, irmãos. Confie na obra de Cristo na sua vida. A gente vive um tempo que a gente vê um monte de crente com medo de perder a salvação. Confia. Jesus te guarda, Jesus te protege. Jesus te garante entrada no céu. Não é porque você é bonzinho, não é porque Ele é bom. Ele garante. Ele te chamou. Deus te ama. Deus te guarda. Deus te protege. O livro de Judas ele começa com isso. Chamados, amados, guardados. E ele termina com isso, versículo 24. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e vos apresentar com exultação imaculada diante da sua glória. Ele começa, ele termina a carta falando que nós vamos entrar no céu. Se você nascer de novo, você vai entrar. Tá? Ele te ama. Quando você se sentir atribulado, lembra da misericórdia, lembra do amor, desfruta a paz de Cristo. Versículo 1, Ele te chamou, Ele te ama, Ele te guarda. Você é alvo versículo 2, você é alvo da misericórdia, você é alvo do amor, e por isso você tem paz em Deus. Em tempo de incertezas, esteja alicerçado na certeza do caráter de Deus. Deus não muda. Também. Ele começou uma boa obra em nós. Ele há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. A carta de Judas é uma carta de combate à heresia. A carta de Judas é uma carta de combate aos falsos mestres. E quanta barbaridade temos visto em nosso meio. Pessoas falando que a Bíblia tem erros. Recentemente saiu agora um falando que Deus não está no controle de todas as coisas. Se Deus estivesse no controle, não tinha estupro, não tinha crianças com fome e não tinha coronavírus. O que você está engolindo? Talvez esse estudo é um estudo que não tem grife, é um estudo que não tem etiqueta. Ele não vem com selo de um ministério grande, ele não vem com aquele selo
de um ministério famoso na internet. Mas esse estudo aqui é um estudo baseado na palavra de Deus, apesar de todas as imperfeições do professor. O que você tem engolido e o que você tem dado para a sua família engolir como palavra, como estudo, como estrutura doutrinária. Possamos aprender com a carta de Judas a defender a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E agora eu te convido mais uma vez a fechar os seus olhos, abaixar a cabeça. Semana que vem iremos trabalhar sobre o propósito, mais 2 versículos, versículo 3 e 4, iremos trabalhar sobre os propósitos da carta. Tá bem? Eu te espero aqui. Abaixe sua cabeça, feche os teus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Pai bendito, graças te damos. Muito obrigado ao Senhor por este momento, por esta manhã, por essa tarde, por essa noite, por esse momento mesmo, Pai, essa hora em que esse meu irmão, companheiro, amigo assiste esse estudo. Obrigado ao Pai pela oportunidade de meditarmos na Tua Palavra. Possamos ser encorajados, Pai, no Teu chamamento, encorajados no Teu amor, possamos ser encorajados no Teu cuidado, na Tua guarda para conosco, que possamos confiar profundamente nisso, Pai, percebendo em todos os momentos a Tua misericórdia, percebendo em todos os momentos o Teu amor, percebendo, ó Pai, em todos os momentos e vivendo, Pai, a paz que excede todo entendimento que há em Cristo Jesus. Cuida dos nossos corações, cuida das nossas mentes e nos dê, Pai, realmente audácia, ousadia, Pai, coragem para lutarmos pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Que essa carta de Judas venha transformar a nossa forma de defender isso que o Senhor tem nos dado, sabendo que é o Senhor que peleja por nós. Te agradecemos por tudo quanto tens feito. Essa é a minha oração, com o perdão dos nossos pecados, ó Pai. Perdoa também toda a ineficiência, Pai, e todas as deficiências deste professor, Pai. Também perdoa as deficiências e os problemas dos nossos ouvintes, Pai, mas que a Tua santa palavra, que não tem erro, ela possa fazer aquilo que ela se propõe a fazer. É o que te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Muito obrigado, te agradeço pela companhia, te agradeço por esse tempo que você dedicou. Assista os outros vídeos do nosso canal, compartilhe, curta, indique para outras pessoas se você gostou desse estudo. Se você não concorda com alguma coisa, também escreve aqui embaixo. Se você não concordou, fala com as pessoas, o cara está falando isso aqui, vamos lá para a gente poder discordar. Pode escrever, tá? O canal é aberto para isso e que você possa ser extremamente abençoado por Deus. Que Deus te guarde, cuide, proteja, fortaleça, conduza nos teus caminhos e até o nosso próximo encontro aqui na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Fique com Deus e até a próxima.